Estamos aqui hoje para dar um início no KR Podcast, onde a gente vai trazer muitas informações, entretenimento, vamos falar um pouco de saúde, informações, vamos trazer muita coisa. Kleber, e realmente foi muita coisa. Hoje, no KR Podcast, chegamos a um marco que nunca imaginamos, o nosso 50º episódio. Foram 49 conversas, 49 encontros, cada um deixando a sua marca. Quero te lembrar, cada episódio foi uma ponte, cada história um degrau. Estamos só começando, e o futuro guarda ainda mais diálogos e mais conexões. Assuntos que talvez nunca imaginamos que poderíamos conversar sobre, pessoas que trabalham com coisas que a gente nem imagina como deve ser no dia a dia, e muitas pessoas falando sobre saúde e qualidade de vida, que é o nosso maior propósito aqui. A gente criou isso lá no começo, há mais de um ano atrás, buscando trazer informação de qualidade, informação sobre saúde de qualidade, é o que a gente tenta fazer aqui toda semana. Queremos expressar a nossa imensa gratidão a todos os envolvidos, a todo mundo que veio aqui, esteve com a gente, a todo telespectador que acompanhou com a gente cada programa, a nossa imensa gratidão. Isso está só começando, tá? Esse 50º episódio é só o começo, ainda tem muito convidado especial por vir, ainda tem muita conversa incrível que você vai ouvir aqui nessa mesa. Então, continue com a gente no ao vivo, continue com a gente nos cortes e nas nossas redes sociais. E mais uma vez, o nosso muito obrigado por acompanhar o KR Podcast, o podcast da saúde. Olá pessoal, hoje eu vim aqui para falar do KR Podcast, que vai ser um jeito diferente. Vamos relembrar muitas conversas, muita coisa que aconteceu, que é o nosso número 50, o 50º podcast da KR Saúde, que vai ser diferente, muito especial, muita história. Não deu para colocar todo mundo, mas a gente fez o máximo aí para agregar todos os profissionais que participou aí, fazer uma homenagem, uma retrospectiva. E curta aí, compartilha nós na rede social. Muita novidade para vocês. As coisas, quando são as coisas que são dificuldades e a gente tem uma fé muito grande, as coisas tudo agem a nosso favor. Porque meus pais não tinham uma condição de me manter morando, inclusive, no Rio de Janeiro, né? Na época do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Eu tive uma oportunidade de conhecer pessoas na qual me deram uma oportunidade, porque eu já tinha um dinheiro, né? Eu voltei minha estaca zero. Eu tinha um carro, eu tinha um fundo de garantia, consegui tudo isso, consegui guardar para eu conseguir tentar começar a me manter. Mas, graças a Deus, aí veio, na época, a situação de plano cruzado, aquelas coisas da época de Sarney, deu tudo isso, e eu conheci a pessoa na qual eu conseguia, na época, o crédito educativo, que na época era 100% que eles pagavam. É diferente do IFIES aí hoje. E eu consegui, pagar... Aí eu não paguei a faculdade do começo até o final de eu me formar. Aí eu tive a oportunidade, na sequência, me formando médico, eu prestei Forças Armadas, entrei na Força Aérea e, na época, o salário era um salário que ajudou bastante, entendeu? Então, eu consegui em um ano e pouco, era um carnê, na época, enorme, eu consegui pagar a faculdade para abrir espaço para outras pessoas que necessitavam. Né? Doutor, e como que é, assim, no dia a dia, essa amizade com os atletas? O doutor ainda tem? Sim. Um pouco mais longe, mas... Não, com certeza. Vira e mexe, a gente está em contato. Lá em São Paulo, jogadores que jogaram na Copa. O Rivaldo vai muito no meu consultório, Cafu, Amaral, que Amaral até já veio aqui várias vezes. E vários outros jogadores do Palmeiras, né? César Maluco, Ademir. Esse pessoal é um ciclo que acabou virando um amigo, né? E como eu fico da parte junto com o pessoal da diretoria... Falando de consultório, quais são as lesões mais comuns que chega lá no consultório da ortopedia? Bom, em forma de situações... Eu acredito que seja o joelho. Sim, com certeza, com certeza. Com certeza que chega bastante, que a procura maior para mim... Vamos falar depois do joelho. Depois do joelho, logicamente, são situações de dores de coluna, problema da coluna.
Nós tivemos um momento, eu acho que um momento muito grande, até que já acabou, já até diminuiu. Existe ainda, mas diminuiu bastante, que tinha bastante pessoas que foi a moda do CrossFit. Essa moda do CrossFit, isso prejudicou muita gente, fez muita gente se prejudicar, principalmente em movimentos de situação de coluna. Impacto. Um impacto grande, puxar. Você via parte que tinha de estar puxando pneu de trator. Você entendeu? Então, essas situações, hoje em dia, eram essas situações mais parte de coluna realmente. Agora, logicamente, a mim me procuro muito pela situação do joelho, né? Das lesões ligamentares, meniscais, né? O plantão na KR Conchal é bem legal, tá? A gente tem uma população, bastante gente, né? Não é um plantão calmo e tranquilo, a gente atende bastante pacientes. Os horários de funcionamento do plantão das 7 horas da manhã às 13 horas da tarde, tá? A gente tem equipe preparada, tem sala de medicação, tem exames laboratoriais, tem eletrocardiograma, a gente consegue fazer procedimentos simples, né? A gente tem um grande centro cirúrgico lá, a gente consegue fazer sutura em paciente, tem equipamento de raio-x, eletrocardiograma. Então, é um pronto atendimento bem completo, de baixa complexidade, né? Nós atendemos diversas queixas, né? Desde infecções das vias aéreas, né? A famosa gripe, as lombalgias, né? Que são as dores nas costas. Então, a gente costuma fazer o primeiro atendimento, trata diabetes, trata hipertensão, trata disfunções da tireoide. E a gente faz o primeiro segmento, a gente dá o atendimento inicial ao paciente, caso seja necessário, a gente consegue fazer um encaminhamento com facilidade para os especialistas. Tem diversos casos marcantes, né? A gente fica muito feliz quando a gente pega um paciente aí um pouco mais instável, com um quadro um pouco mais grave, e a gente consegue tirar o paciente aí desse quadro clínico e reverter, fazer com que o paciente siga a vida normal aí, a gente fica muito feliz depois com o reconhecimento, né? Então, já tive casos de paciente com infarto, que a gente precisou fazer a medicação, né, o trombolítico, para abrir a artéria. Depois a família vem agradecer, né, pelo atendimento. Então, são casos que nos marcam. Outros diversos casos aí também, mas principalmente aqueles que a família nos agradece, o paciente nos agradece, e a gente consegue resolver a vida do paciente, né? A gente tira o paciente daquela crise, daquele quadro agudo, revertendo que o paciente tenha a sua vida aí de forma tranquila, retorna as suas atividades básicas diárias sem maiores dificuldades. Então, isso aí a gente fica muito feliz, né, em poder estar atuando de forma satisfatória na vida de algum paciente. Porque eu não aguentava cantar mais, mas a gente que acostuma com o povo, você não consegue ficar sem o povo. Parece que é um amor muito grande. Então, eu fui para o rádio, e naquela época não tinha rádio em Conchal. Então, nós montamos a primeira rádio em Conchal. Eu, se fosse depender de beleza e qualidade de voz, eu estava na laranja até hoje. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, então foi uma revolução. Pegou, foi e não parou mais. Hoje a rádio é legalizada, tudo documentada, mas no começo foi uma luta, viu? Então, mais a paixão é pelo povo mesmo. Porque a gente que gosta de gente, gosta de povo, a gente não consegue ficar sem. Isso serve para o pessoal de casa. Tudo que a gente faz com amor, não tem como não frutificar. Então, eu criei minhas 4 filhas aqui de Conchal, criei tudo na comunicação. Você vê uma cidade pequena, né? E eu consegui criar minhas filhas tudo na comunicação, numa cidade pequena, e, digamos assim, sem um potencial, sem uma voz aveludada, porque tudo que a gente faz é com amor. Legal. E, graças a Deus, consegui conquistar um público muito grande nesses anos aí de luta. Eu não anuncio nada nos meus programas de rádio, nem nas minhas redes sociais, se eu não tomar conhecimento do produto que eu vou anunciar. Eu tenho um respeito muito grande pelo meu público. E eles sabem disso. Prova disso foi quando nós se conhecemos, né, Kleber? É verdade. Você entendeu, né? A primeira vez que o Kleber, que a KR chegou em Conchal, ele me chamou lá para fazer um anúncio na rádio. E eu fiquei com medo de anunciar a KR. Por quê? E eu falava assim, será que isso é verdade? Né? Porque, na comparação, graças a Deus, eu tenho um público grande. Você já pensou se eu anuncio uma coisa e amanhã der errado, essa empresa não cumpre com os clientes, vai pegar quem? Vai pegar eu. Então, olha para você ver, quando eu garanti, não, pode ir lá, que é empresa de credibilidade, o pessoal, aí nós nunca parou mais. Tanto que desde quando começou até hoje, né, Kleber? Verdade. Nós nunca paramos da parceria. Elevar a autoestima delas. Maravilhoso. Dar uma qualidade de vida para elas enfrentarem esse tempo que ela está lá. Quem está chegando pela primeira vez.
ela é acolhida pela secretária administrativa, que vai marcar com a assistente social, depois com a psicóloga. E aí a psicóloga, ela vai ver o que ela está sentindo, o que ela está precisando, né, observar, e encaminhar para as terapias que nós oferecemos, como o Reiki, barra de Axis também lá. Nós temos aí os atendimentos de podologia, acupuntura, auriculoterapia. Tem em grupo, tem a dança circular. Que elas adoram. Adoram. Bem completo. Roda de conversa, a saúde mental. Tem pilates, tem educador físico, que é muito importante para elas. E o nosso famoso coral. E o coral, ele dá abertura para receber pessoas de fora que querem participar. Datas, né, comemorativas, então festa junina, ensaia música junina, e elas vão até os asilos da cidade que pedem, elas vão também cantar como Outubro Rosa. Então elas estão indo nas duas quimioterapias, saúde da mulher, então ela vai nas escolas, o que são chamadas, elas vão estar lá presentes, né? E elas se sentem muito importantes nesse momento, porque é um coral, mas que não é aquele coral que você tem que conhecer, né? Sabe, que a voz de um jeito, de outro, não, mas é harmonioso, né? Então, isso para elas tem um significado muito grande. Não deixa de ser uma musicoterapia. Musicoterapia que elas têm. E fora isso, nós oferecemos para elas também a prótese, o sutiã, tudo gratuitamente. Nós distribuímos cestas básicas para elas. Ah, tem a almofadinha. Tem as almofadas. Essa almofada, ela em formato de coração. É uma graça. Que quando elas fazem... e assim, tem um peso de 170 gramas a pluma dele. Tem a forma certa de cortar o coração, que é um estudo que veio dos Estados Unidos. Foi uma enfermeira e um médico que fizeram. Por quê? Geralmente, quando elas fazem o quadrante ou a mastectomia total, elas também fazem a limpeza dos linfonodos. E muitas vezes eles conseguem retirar muitos, às vezes 30 linfonodos que estão comprometidos. E aí fica uma região funda, né? Como a gente fala. E isso conforta após a cirurgia delas apoiarem, elas encaixam o coração e isso dá um conforto muito grande para elas dormirem. E pós-cirurgia a gente tem o kit pós-cirúrgico, que nós confeccionamos, são as almofadas, é um grupo de voluntários que fazem fora, um grupo de mulheres que fornecem para nós as almofadas. E também as sacolinhas que a gente fala de TNT, que muitas saem com o dreno. Então, elas saem com o dreno, mas já tem a sacolinha que pendura para poder, depois elas descartam o sabonete líquido, que é muito importante para fazer a lavagem dela, do que o sabonete de barra, né? E a bolinha para fazer o exercício no braço de movimentar. Então, isso também é doado para elas. Material de higiene pessoal e o principal, o suplemento. Isso. Escolho a dedo. E nós fornecemos para elas para fazer o tratamento, justamente como a doutora disse, na questão da imunidade baixa, da necessidade. Perda de peso. Eu faço uma avaliação nutricional e vejo quem está precisando ou não. Isso que a gente está trabalhando agora com o NutriDrink. Ele tem 18 gramas de proteína por porção, né? Uma quantidade super boa. É em pó, né? Então é fácil delas colocarem, pode colocar num purê de batata, geralmente é sem sabor, ou pode colocar no suco. E também tem o HMB, que é o hidroximetilbutirato. Ele funciona como um anticatabólico e ele ajuda na restauração muscular. É super importante. O HMB também 3 gramas por dia. Perfeito. É fácil, né, a gente confundir, porque é Kreber e Krebs, tudo começa com K, R. 63 anos de história. Voltando no início, né, de uma família, a família Krepski, que sonhava em participar do sonho das pessoas, né? Como a KR, como você, Kreber, sonhou em algum momento em fazer parte da saúde das famílias, né? Em estar ali presente, em fazer com que
tudo se realize, tudo dê certo. A pessoa tem um sonho de fazer sua casa, de fazer o seu comércio, onde ele vai ganhar o seu ganha-pão de cada dia, né? E a Crepesky se sente orgulhosa por fazer parte. Hoje a Crepesky, ela é uma das 50 melhores lojas de material de construção. Foi eleita. Olha que orgulho falar desses 63 anos de histórias da Crepesky. A gente sabe que a tecnologia, ela traz conforto, ela traz velocidade, ela traz praticidade, né? Você acabou de citar como exemplo que você em 3 dias me pediu produtos e eu rapidamente encaminhei para você, né? Eu rapidamente fiz chegar onde você precisava. Só que toda essa tecnologia também traz muita atenção para a gente, né? O celular que toca a todo momento, notícia na TV, e isso acaba influenciando no nosso dia a dia. Eu falei para você um pouco antes que eu entendo que a tecnologia é importante, mas eu ainda adoro o conversar e o abraço. Mas isso não é muito mais possível, né? Então vamos seguir com a tecnologia e contando com a KR, com o apoio aí dos psicólogos, dos psiquiatras, né? Que com certeza ela vai nos ajudar a passar por essa fase, esses problemas que a gente possa vir a ter. Se fosse seu tio, se fosse seu pai, se fosse sua mãe, como que você trataria? Ô Kleber, você levantou a bola, eu vou chutar pro gol. Em 1982, né, depois que eu saí do hospital, eu fui trabalhar na Pernambucana. E a Pernambucana, ela dava muitos treinamentos, né? Eu era muito jovem, né? Foi inclusive o ano que eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos. E eu ia em São Paulo fazer treinamento. E muito jovem eu bati boca com uma pessoa que fazia o treinamento lá. Porque no treinamento ele falou assim, olha, você tem que atender o cliente como você gostaria de ser atendido, né? Eu falei, ergui a mão, falei, olha, eu não concordo. Eu tinha 16 anos, 1982, né? E educação sempre foi o que me moveu. Ele falou, mas por que você não concorda? Eu falei assim, pelo seguinte, o cliente, ele pode ser atendido, ele pode querer ser atendido em pé, ele pode querer ser atendido sentado, ele pode querer conversar, ele pode estar com muita pressa. Então, assim, a Crepesky, ela quer atender o cliente como ele quer ser atendido. Você falou bem, né? Do vozinho, da vozinha, da pessoa que está no horário de almoço e tem pressa, tem urgência. Então, assim, a cultura da KR, a cultura da Crepesky é atender o cliente como ele quer ser atendido. O nosso cliente, ele tem a dor, né? É a mesma dor do mecânico com carro do qual eu não entendo nada, né? Então, a dor do cliente é o computador, a empresa com aquele computador parado, ele não gera lucro, né? O computador parado, ele literalmente não gera lucro para a empresa e a gente entende isso. Por isso que a gente tenta ser o mais ágil possível no nosso atendimento, que é um dos nossos diferenciais. E, obviamente, entender aquela dor. Por que está acontecendo aquilo? O que aconteceu? Se foi algo esporádico ou não. Então, de certa forma, a gente, obviamente, faz a parte de informática ao todo, porém, a gente não deixa de ser aquela pessoa parceira. A gente brinca, né? O psicólogo daquele momento rápido que o cliente está com aquela dor. Então, a gente vai na ferida, medica e sai de lá já tudo pronto, funcionando novamente. Então, isso aí, além do nosso trabalho, é muito fundamental e por isso que gera todo esse retorno para nós. Perfeito. E é isso. Se alguém pode falar desse atendimento de vocês, somos nós. A gente fica feliz. Sempre, quando a gente precisa, se atende com muita agilidade. É sempre aquele papo do que realmente aconteceu, de entender a nossa necessidade. Exato. A corrente, né? Essas 3 frentes que a gente trabalha, o que elas mais erram é a questão de, por exemplo, poxa, eu preciso trocar a máquina para ontem porque a minha máquina está lenta, por exemplo, ou a minha máquina está com algum problema. Então, a gente tenta enfrentar essa dor junto com o cliente e mostrar, literalmente desenhar, porque a informática para algumas pessoas é um bicho de 7 cabeças. A gente tenta desmistificar que a informática é um bicho de 7 cabeças. Tenta ver ali que, poxa, é só dar um reparo, fazer um belo de um preventivo, trocar alguma peça ou outra, dar uma bela de uma formatada, por acaso, por exemplo, que você vai ter uma máquina nova com um custo muito abaixo de uma máquina nova. Então, assim, você vai ter uma máquina reciclada, pronta para o seu uso, daquela que você já entende, já está sabendo lidar com ela, e sem ter aquele custo de uma máquina nova, né? Que aí vira... que é aquilo que a gente passa para o cliente. O que é gasto e o que é investimento. Aí vira gasto, né? Então, a gente tenta fazer com que o cliente invista em um reparo rápido
e que dê o retorno necessário para ele naquele momento. Aquele notebook que apresentou um erro, vai descartar? Então é muito disso. A gente trata o nosso cliente como a gente gostaria de ser tratado. Esse é o nosso grande diferencial também. Entender, não querer empurrar goela abaixo qualquer tipo de venda, pelo contrário, entender o que a empresa está precisando. Um exemplo, um mouse. Poxa, a gente trabalha com mouse de R$9 até mouse de R$300. É de entender, poxa, eu preciso de um mouse sem fio, eu preciso do conforto da mão. Às vezes passa por aquele procedimento de ler, né, que tem o problema na mão. Não é qualquer mouse que supre a necessidade daquele cliente, daquele professor, que a gente tem muito cliente professor. Então é de entender. Então, mouse, teclado, parte de CPU corporativa, que é a que mais a gente faz essa parte de venda. CPU gamer também, para a gente entender o filho daquele funcionário, ele joga o quê? Então, eu não posso querer passar um computador de R$7.000 já de primeira. Então, é de entrada, entender. Aos poucos, a gente vai conseguir também dar um up naquele computador. Vai valer a pena para o cliente? Ou daqui a um ano ele vai ter que comprar um outro e esse aí vai ficar por ali. Então é tudo disso, né? De entender o que o cliente nosso está precisando para que a gente consiga acertar na venda. E tanto que está abrangendo bastante leques, né? Então, assim, logo, dermatologia vai ser uma especialidade de determinada área, determinada função. Hoje já tem praticamente assim um dermato que cuida um pouco mais da patologia. Sim. E o outro mais da parte estética. Porque é dermatologia clínica, né? E a dermatologia esteta. Facelift, agora já é na parte da dermatologia, né? Já entra na parte esteta. Porque o que acontece? O facelift hoje é mais não é para todo mundo, mas assim, tem indicações. Uma senhora que está uma idade mais ou menos assim, uns 50 anos, que está com uma flacidez na pele, está com a pele mais flácida. Voltando um pouquinho, doutor, o que seria isso daqui? Mais no português, claro. No português, claro, seria retirada da pele que está sobrando na face. Muito bom. Seria facelift... Agora ficou explicado, né, João Crespim? Agora melhorou, né? Deep plane é uma retirada de gordura profunda da pele. Legal. Isso na face. Conforme vai passando os anos, como eu falei, a flacidez do rosto vai caindo. Então o quê? A pálpebra vai caindo, vai formando uma bola de gordura que nós temos dentro dos olhos, né? Tem uma bolsa de gordura tanto superior e inferior. Então o quê? Com a flacidez, essa bolsa ela vai se projetando para frente. E conforme a pele vai sobrando na parte superior, vai até prejudicando na visão. Na visão. Então essa pele ela fica em cima do olho. Então por isso que tem que ser retirada essa pele, não tanto por estética, mas para cuidar também assim da parte de saúde visual também. Que chega numa gravidade que vai realmente atrapalhar totalmente a vida da pessoa. Ô, João. E depois quando você faz uma blefaro também, você pode perceber que pesa o olhar. Antes da blefaro, ela pesa o olhar. Depois que você faz a blefaro, o seu olhar fica mais Parece que tem mais visão mais visão, parece que está menos cansado. Fazendo uma avaliação rápida aqui, João, no meu rosto, eu acho que vai demorar bastante ainda, né, doutor? A cara do doutor. Você tá com uma cara de cansado, né? Sim, aqui, ó. Cara, já está faltando telhado. Tá faltando telhado. Quanto mais tarde você deixa para fazer seu implante capilar, mais vai ser usado a sua parte doadora para implantação. Que assim, geralmente a gente pega, um exemplo, 4.000 folículos. Esse 4.000 folículos, se for uma calvície grau 7, não vai conseguir fechar toda essa parte de hairline, coroa, a testa, não vai conseguir. Então assim, aí vai ter que programar uma segunda cirurgia. Então, quanto antes você tratar, menos você vai precisar de uma segunda cirurgia. Tipo, no meu caso, eu demorei um pouco para fazer e ir atrás, né? Porque minha calvície começou com 32 anos de idade. Assim, aí depois... Agora também, hoje está acessível para todo mundo. Hoje passa no cartão em várias prestações, então está muito fácil. Doutora, a IST, tabu para muitas pessoas? Sim, infelizmente, sim. Existe o pré-conceito, né? As infecções sexualmente transmissíveis, elas perpetuam na população independente da faixa etária, porque infelizmente ainda acontecem relações desprotegidas, sem o uso de preservativo.
E aí a pessoa sabe que ela tem que usar. E aí com isso ela fica constrangida e não consegue procurar ajuda. E aí acontece, não fala, não compartilha isso com um amigo que vai direcionar, não compartilha isso com um parceiro ou parceira, guarda para si. E não deixe isso acontecer. Sentiu qualquer sintoma, procure ajuda, compartilhe as informações. Não guarde para si, porque isso pode subir para o abdômen, descer para a bolsa escrotal, saco, e assim vai, de uma forma geral, aumentando uma doença que talvez a gente poderia tratar muito mais rapidamente com 1 dose ou 2 de remédio. Existe algum medicamento que previne, tipo uma HIV, uma DST? Existem 2 profilaxias. Existe a profilaxia pré-exposição, que é uma medicação contínua que o paciente toma e se eventualmente ele for exposto ao HIV, ele não se infecta. É a truvada, é a profilaxia pré-exposição. A gente sabe quando vai namorar? Muitas vezes não, quem está solteiro, né? A gente sabe quando vai namorar desprotegido, quando às vezes a gente leva um preservativo só e acaba precisando de mais, ou ele rompe, ou a gente não está naquele momento em que está protegido, igual a gente falou anteriormente, esqueceu, acabou, enfim. E aí a profilaxia pré-exposição é uma medicação contínua que você toma e se você for exposto ao HIV, você não pega. Essa é a PrEP, a profilaxia pré-exposição. Tem a profilaxia da hepatite B, que é a vacinação e é distribuída gratuitamente pelo SUS. Se você já é vacinado contra hepatite B, procure a gente para a gente ver qual é o grau de imunidade que você já tem. E se você não é vacinado, sugiro que procure ajuda para vacinar assim que possível. Quem viveu o HIV no começo da epidemia, no começo dos anos 90, em que a gente começou a fazer testagem do HIV, descoberto em 87, testagem em 91, 92, não é da minha época, mas quem viveu essa época, o tratamento era muito agressivo ao organismo. Eram como se fossem os tratamentos que a gente conhece hoje para doenças bem graves. Caía cabelo, emagrecia, perdia peso, o paciente baixava a imunidade de uma forma difícil, ficava exposto a doenças oportunistas. E era um coquetel. Era um conjunto de medicações para tratar essa doença em si. Chegava a ter soro na veia. Era uma doença bem ampla e bem difícil de tratar. Já no começo dos anos 2000, tinha cápsula gelatinosa, que se ficasse na nossa temperatura. Araras, interior de São Paulo, derretia. Aí tinha que guardar na geladeira. E era custoso para o paciente, porque pensou, ficar toda hora andando com uma caixinha de isopor e perdia a medicação. Então era bem custoso ao paciente fazer o tratamento. Hoje, o tratamento de HIV, em alguns pacientes, chega a ser 1 comprimido ao dia. E a vantagem é que esse comprimido dá baixos efeitos colaterais. O paciente sente pouca coisa ou quase nada. Hoje, um paciente HIV, em que tem recente diagnóstico, em que não tem tabu quanto à doença, em que faz o segmento regular, tem a mesma qualidade de vida que outra pessoa da mesma idade com os mesmos hábitos de vida. Então, se é aquele que treina, ele vai treinar tanto quanto o outro de sua idade. Se é aquele que tem o hábito de comer mais coisinhas, beliscar e tudo mais, vai ser tão fortinho quanto o outro de sua idade. Então, são os mesmos fatores de risco. Vai ter a mesma qualidade de vida que qualquer outra pessoa com baixos efeitos colaterais da medicação. Então, Aguinaldo, as indicações, nós temos várias, tá? Tem quase 40, 45 indicações, mas as mais comuns são aquelas lesões crônicas de pele, aquelas úlceras crônicas, sejam esses pacientes diabéticos que têm normalmente esse tipo de lesão em extremidades, as lesões agudas dos atos cirúrgicos em si, qualquer ato cirúrgico, seja plástico, que é muito comum, ortopédico, os quadros vasculares. Então, são indicações muito comuns que nós temos de pacientes. Pacientes também que tenham queimaduras, sejam queimaduras elétricas ou térmicas. Os pacientes afogados. Os pacientes que são profissionais que trabalham com profundidades, que nós chamamos os mergulhos, como o Antônio falou. Os trabalhadores que trabalham sob pressão, os mergulhos secos, os trabalhadores de fazer pontes, acaba sendo referência. Nós já tivemos aqui, eu já tive paciente aqui que acabou tendo uma descompressão. Olha que loucura. Essa pessoa foi fazer um mergulho em gruta
e voltou, e chegou aqui em Araras, começou a ter déficit motor, tudo, nós tivemos que indicar, né, hiperbárica para ela, foi uma correria para conseguir levar. A gente sabe que tem algumas patologias que são um drama, né? Você já falou aí, úlcera de perna, e aí nós temos algumas lesões que são dramáticas, principalmente o pé diabético. Faz uma lesão porque não tem dor, e aí ele começa a fazer uma úlcera no pé, uma lesão que infecta e depois leva o famoso pé diabético, que é um número enorme de complicações, levando o paciente aqui à amputação. Hiperbárica, para esse paciente, fala aí. A hiperbárica, nesses casos, Ignaldo, ela é extremamente indicada. Tá? No rol da ANS, ela traz 13 principais lesões que são atendidas e são autorizadas pela Agência Nacional de Saúde. E o pé diabético e a lesão que não cicatriza é a mais comum utilizada na hiperbárica. E os resultados são excelentes. A gente está vendo isso no dia a dia nosso, sim, né, Ricardo? Sim. A gente tem vários pacientes, na verdade é o paciente que a gente mais atende. É o carro-chefe. É o carro-chefe. Porque são as lesões mais comuns, né? Exato. E estão relacionadas a doenças cardiovasculares, né? Dislipidemia. E talvez porque a maioria também não soubesse das indicações, né? Hoje você usa muito, inclusive, para osteomielite. Nós temos alguns pacientes que são doenças crônicas. Com osteomielite e que são doenças infecciosas, né? Que você não consegue tratar com bactérias multiresistentes e que não resistem ao oxigênio sob pressão. Então isso para o pessoal entender em casa, o que é? Só para de novo a gente voltar. A gente coloca alguém lá que tem uma ferida, né? Que tem uma lesão, uma infecção, e que não chega ao oxigênio por algum problema. Diabético, gente, tem a circulação do pé, circulação da extremidade, principalmente nos pés, né? Ele tem uma circulação diminuída. Os vasos, eles têm ali já uma doença arteriosclerótica. As artérias ficam finas, tem placa, tudo mais. Então, já que não chega muito oxigênio pelo fluxo normal, que jeito que a gente faz? A cama hiperbárica enche o tanque lá, enche toda a sua circulação de muito oxigênio. Então, o pouco que chega de sangue lá na extremidade, chega com muito oxigênio. E a bactéria não gosta de oxigênio. E o tecido gosta de oxigênio para quê? Para cicatrizar. O Conselho Federal de Medicina, ele já reconheceu a medicina hiperbárica desde 1995. Então, a hiperbárica talvez seja nova aqui em Araras, mas ela é muito antiga como terapêutica. Fora essas indicações que nós conversamos aí, tem alguma indicação que ainda talvez não esteja no hall, mas que vocês estão caminhando para isso? Por exemplo, cresce cabelo. Puxa, eu estaria lá dentro o dia inteiro. Eu ficaria lá o dia inteiro. Muito bem. O resultado da cicatrização? O resultado é excelente, porque, né, Aguinaldo, como nós estávamos falando no início, né, a forma como age, né, o oxigênio chegando às extremidades, a pele nesses locais, eles sofrem muito com o ato cirúrgico. Então, quanto mais rápido chegar o oxigênio, maior é a cicatrização, mais rápida a cicatrização. Então, pacientes que teoricamente poderiam até ter alguma complicação do ato cirúrgico, alguma necrose local, a gente consegue evitar isso. Então, a indicação que os colegas fazem, né, perceberem isso durante o ato que eles fizeram, olha, demorei mais tempo que eu esperava, ou foi mais complicado, já indicando essa sessão de câmara hiperbárica para facilitar a cicatrização. Quer dizer, que eu entendi, antes da cirurgia ele vai fazer a hiperbárica? Pode fazer a sessão da câmara hiperbárica e logo a seguir o procedimento. Tá. Com o esporte, com o exercício, com a consciência, nós temos levado cada vez mais pessoas a ter uma vida muito mais saudável. E aí, nesse tempo todo, eu me formei e acabei abrindo a primeira unidade da academia, acabei abrindo a segunda unidade, e a gente vai crescendo e desenvolvendo ao longo dos anos. Os estudos, a cada $1 investido na saúde preventiva, você economiza $3 na saúde corretiva. Então, é muito interessante quando a gente entende isso. Saúde preventiva é o que a gente faz no dia a dia quando a gente tem saúde. Agora, quando nós não temos, nós temos que contratar um plano de doença, né? Porque a gente só procura um médico, um hospital, quando a gente está doente, né? Você nunca procura pensando um médico quando você está tudo bem. Então, é isso que eu vejo, que lá 16 anos atrás, que ninguém tinha essa consciência, né? Não, vamos
levar mais saúde para as pessoas, vamos dar essa oportunidade para as pessoas não ficarem mais doentes. Hoje o mal do século é a depressão, muita gente depressiva, muita gente com sobrepeso, muita gente com sedentarismo, e tudo isso é fácil de resolver. Talvez a pessoa não foi despertado esse interesse ainda para poder entender como que funciona o corpo, né? Então a academia ela surgiu nesse momento para mim. E se a gente tiver uma educação fraca, nós temos homens fracos. Se for ao contrário, uma educação forte, teremos homens fortes. E aí, consequentemente, teremos desenvolvimento e progresso. Então, eu vejo que isso falta muito hoje, um investimento onde realmente vai ter resultado. Aquelas promessas de fim de ano, come muito no Natal, no Réveillon, e aí exagera um pouco na bebida. Eu vou começar dia 1º de janeiro, 1º de janeiro eu estou lá. Esse ano aqui é o ano que mais vai ter feriado. Né? Esse mês já são 2. São 2 só esse mês. Olha aí que situação, né? O feriado, ele remete o quê? Festa, churrasco, bebida. E a gente vai saindo um pouco da nossa rotina. Isso é natural. Ainda mais no país que a gente vive, que é o Brasil. Então, eu vou começar na segunda-feira. Tá, mas será que você vai começar na segunda-feira? Acho difícil. Né? Porque você pode começar a qualquer momento, né? Você pode começar hoje, não precisa esperar amanhã, que você pode fazer agora, né? Então a questão que eu trago aqui é que para você, isso aí é estudo, tá? É ciência, é empírico que eu vou trazer para vocês. Não saiu da minha cabeça, não, isso aí é realidade. Para você criar um novo hábito na sua vida, são 21 dias ininterruptos para que seu cérebro e o seu corpo entenda que aquilo lá passou a ser internalizado na sua vida. Então, o que você trouxe é isso que acontece. A pessoa passa uma semana, 10 dias, e ele acha que desistiu. Aí ele estava indo todo dia certinho, aí ele começa a ir 3 vezes, uma vez até que ele desiste. Né? Então, disciplina é o que você precisa para começar. E hábito é o que você precisa para continuar. Essa é a frase para a gente encerrar sobre esse ponto. Disciplina para começar, hábito para continuar. E aí, pessoal, depois que você começou e você vê o resultado, é marcha. Vai embora, para cima. O que você poderia fazer para motivar a pessoa a se manter dentro de uma atividade física? Hoje em dia são 5% da população que pratica exercício físico, né? Então, só isso? Mas com todo esse boom que tem... Que pratica exercício físico, né? Exercício físico é diferente da atividade física, né? Então, eu já entendo que uma caminhada no lago, por exemplo, já é uma atividade física. O cara tem gente que faz 20 anos caminhando no lago. 20 anos, já virou atividade física, né? Aquilo lá já... E qual que é a diferença de atividade física e exercício físico? Atividade física é tudo que você faz que não exige do seu corpo além daquilo que ele já está acostumado a fazer. Né? Então, por exemplo, uma caminhada 20 anos, o corpo já... Você já viu o pedreiro, por exemplo? O pedreiro, o cara trabalha aquilo lá é atividade física. Não é exercício. Por que não é exercício? Porque exercício físico envolve frequência, duração de treino, volume, intensidade e densidade. São 5 elementos que compõem um exercício físico. Então, numa periodização de treinamento, o que você tem que fazer? Para você ter evolução, você tem que mexer nesses itens, nesses pontos, né? Nesses 5 pontos. Só assim você vai ter ganho e benefício fisiológico. Mas eu acreditava tanto que o negócio ia dar certo, porque empreender, gente, hoje a gente vê muitos atalhos aí na internet, as pessoas assim, tem um curso que eu vou ensinar você a vender mais. Mas se não estiver dentro da sua essência e você não tiver a fim de fazer acontecer, o negócio não vai fluir. Você tem que querer muito. É o que eu tô falando, é o plano A, não tem plano B. Você tem que fazer o A dar certo, você tem que colocar o seu coração, a sua verdade. E se você fizer isso, e eu falo assim, que hoje em dia as pessoas elas estão com mania de coisas grandiosas, né? Mas, de repente, um motorista de ônibus, se ele colocar muito amor naquilo, ele vai ser o melhor motorista de ônibus. E todo mundo vai querer ele. Então, as empresas vão falar, aquele cara é legal, eu quero aquele cara para minha empresa. Então, tudo que você se propor a fazer com muita verdade, fazer com muita entrega. Porque dá certo, não tem como. Agora, se você for fazer tudo pela metade, aí não vai, não tem como fluir. Então, acho que o maior desafio do empreendedorismo é você entender que você tem que estar
por inteiro, viver aquilo com a sua verdade, porque senão não tem curso, não tem milagre que vai fazer o seu negócio dar certo. É trabalho, e trabalho duro, sabe? É você acordar, e acho que hoje a demanda é ainda maior, porque alguns anos atrás a gente tinha o quê? Era no máximo um e-mail para se comunicar. E hoje a gente tem diversos meios de comunicação. Você acorda de manhã com o WhatsApp bombando, o Instagram bombando, é um monte de ferramenta onde as pessoas conseguem se conectar, chegar até você. Então, eu falo que a demanda aumentou, então a gente tem que aprender a lidar com isso também. E a Gabi, com relação às redes sociais, ela é muito ativa, né? Porque ela faz um trabalho, inclusive nas festas que ela vai lá servir, ela faz os bastidores, então são sempre muito bem-humorados, são engraçados, entendeu? Com o trabalho sério sendo feito um negócio leve, e o pessoal gosta. O buffet, ele saiu ali do restaurante da vontade de... Gabi, você consegue fazer uma feijoada para mim, para 50 pessoas? Queria fazer meu aniversário e... Gente, pensa uma pessoa louca. Sou eu. Eu não tenho limite. Eu não sei falar não para as pessoas. Eu simplesmente... Vamos. Eu falei, vamos fazer. Nunca tinha feito um evento, um bife... Assim, foi um evento grande. Que foi evento... Foi grande. Pra você ter uma ideia, nossa, eu lembro até hoje. Eu peguei suas panelas emprestadas, lembra? Saí correndo, a gente, levou feijão para cozinhar lá. Olha que loucura tudo isso. Então, quando eu olho para trás, para o primeiro buffet que a gente fez, eu olho com muito carinho e respeito, porque aquela menina lá atrás acreditou muito que ia dar certo, e hoje, olhar tudo que a gente construiu, tudo que a gente vem construindo com muita verdade, com muita entrega. Então, hoje, assim, a gente está eu falo que já... em outro nível, né? Um nível de profissionalismo muito grande. Eu consigo sentar em mesas grandes e conversar com pessoas grandes. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo fazer uma entrega para uma pessoa que fala assim, Gabi, eu queria tanto que você fizesse um buffet para mim. É pequenininho, é 12 pessoas. A entrega é a mesma. Então, o que eu aprendi nessa história é que eu sou muito feliz servindo as pessoas, e o buffet, ele se construiu, a história dele é com muita verdade. Então, a gente passou por todos os caminhos, a gente percorreu assim o caminho das pedras, e isso fez a gente crescer e ganhar muita credibilidade no mercado também, né? Porque isso é muito importante, porque você lida com o sonho das pessoas quando você está fechando um contrato. A ginecologia e a obstetrícia foi para mim uma união de duas coisas que eu queria muito fazer. Eu queria muito fazer cirurgias, né? Trabalhar em centro cirúrgico, operar. Isso realmente é a minha grande paixão, é o que eu mais gosto de fazer. E também queria ter o meu consultório, ter aquele sonho de ter a sua clínica, o seu consultório, as suas pacientes. E então a ginecologia e a obstetrícia unia essas duas coisas. A chance de estar, né, fazendo a clínica diária e também as atividades em centro cirúrgico, com as cirurgias obstétricas, partos, cesarianas, e as cirurgias ginecológicas, que aí a gente tem uma gama de cirurgias. Mas você sabe que eu quase fui anestesista. Por pouco eu não fui anestesiologista, tá? Como eu falei, essa minha paixão por centro cirúrgico era tão grande que eu fiquei muito... assim, fiz muitas horas de centro cirúrgico nos meus estágios aí alternativos, né? Porque a gente tem os estágios obrigatórios e tem alguns outros que são, a gente chama de optativos. Então, eu fiquei muito dentro do centro cirúrgico, e lá na faculdade, eu fiz medicina na Faculdade de Medicina do Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre, e eu fiquei muito com os anestesistas. Então, quase, eles queriam me convencer a fazer anestesia. Foi por pouco. Você sabe que uma das coisas, além disso que eu te falei, que eu gostava de operar e queria fazer consultório, mas um dia, eu falando para minha mãe, né? Mãe, acho que eu vou fazer anestesia. Ela parou. Mas anestesista tem que ser médico? Aí isso foi uma das coisas. Olha que conceito errôneo, né? Isso há muitos anos atrás, quase 40 anos atrás. Mas também foi uma das coisas. Eu falei, nossa, né? Acho que então eu vou pelo outro caminho que eu quero. Mas foi a partir daí que eu decidi. A medicina, Kleber, e eu acho que isso também, vocês, né, você hoje como um empresário da medicina, e que já, né, que começou como um profissional da medicina, né, porque a sua essência você foi um profissional da enfermagem. Entende o quê? Que a prevenção
é o nosso grande alvo, é o que a gente precisa atingir. Então, prevenir a doença é a forma como nós vamos ter uma sociedade saudável, tá? Então, a prevenção da doença vai trazer longevidade, tá? Se a gente pensar, então, em ganho de saúde, sem dúvida alguma, e até mesmo em ganho social financeiro, é menos doença, é menos gasto, é menos remédio, tá? É menos despesa, como eu falo, em geral, tanto do ponto de vista público, menos pessoas doentes, existe mais fonte de recursos para se investir em educação, em crescimento social. Então, o que a gente visa é isso. Então, você vai ao médico não só quando está doente, mas também para essas orientações e para essas avaliações em geral. Mulheres jovens que foram na clínica para fazer tratamentos e tiveram um montão, às vezes tem paciente que tem 30, 50 óvulos, e aí elas doam uma parte. Então, essa mulher, ela pode o quê? Receber uma doação desses óvulos, fertiliza com o material do marido, faz o embrião igualzinho e põe no útero dela, e ela consegue ser mãe, mesmo estando na menopausa. Então, a menopausa é o ponto de corte, é quando não dá mais mesmo. E antes da menopausa, doutora, o ideal é a gente buscar esses tratamentos, porque são tratamentos caros, Kleber, não são baratos, não é a maioria da população que consegue fazer. Pouquíssimos serviços SUS realizam isso. Em São Paulo, acho que hoje o Hospital das Clínicas e talvez a Escola Paulista estejam fazendo alguma coisa. Então, são tratamentos caros. Então, o que a gente quer? Que dê certo, né? A gente quer entregar resultado positivo. A gente sempre orienta que o ideal é nos buscar ajuda antes dos 38 anos, de preferência. 35 a 38 seria a nossa idade ideal. Eu já tenho mais que 38 e eu quero tentar. É possível, mas a chance de eu entregar um positivo, um teste de gravidez e um bebê no colo para uma mulher de 40 é muito menor, é infinitamente menor do que para uma mulher de 33. Pessoal, chegamos no final aí dessa retrospectiva aí do programa do podcast da KR Saúde. Queria agradecer imensamente todo mundo que nos acompanha aí no KR Podcast. Foi um pouquinho que a gente conseguiu trazer aí, muito pouco espaço para trazer todos, mas queríamos agradecer a todos os envolvidos, a todos os colaboradores, a todas as KR, a todo mundo de coração. Acima de tudo, agradecer a Deus por esse tempo aqui, passado aqui nessa nova etapa, um novo jeito de, querendo ou não, de fazer o marketing, de divulgar, de trazer conteúdo, de trazer informação para a população. E isso é apenas o começo. Vocês sabem que a KR está sempre trazendo novidades. Queria agradecer a minha família, todos os colaboradores da KR e os que estão mais próximos aqui desse programa também, como o Luiz, o Dante, que estão bem junto aí de mim aí. Sem eles a gente não conseguiria estar aonde a gente está chegando. Então, pessoal, que Deus abençoe aí e continuas aí nos seguindo, nos compartilhando para muito mais conteúdo. Segue nós lá na rede social.